Oi pessoal, meu nome é Adriana Câmara e eu sou diretora, produtora e atriz do Núcleo Teatro de Imersão, que é uma companhia teatral que está voltada para a pesquisa de novas relações entre atores e espectadores, trazendo o público para dentro do ambiente de representação, no meio da cena representada. A ideia por trás das montagens da gente é de que o público entre naquele ambiente como se estivesse entrando na casa de pessoas reais. E para dar essa sensação, tudo tem que ser verdadeiro na montagem. E essa é a ideia que permeia todo o nosso trabalho em todas as áreas, no figurino, no cenário, na interpretação. Então todos os elementos, inclusive os cheiros, inclusive a sonoplastia, tudo isso tem que parecer real para que o público tenha a sensação de que está imerso no ambiente ficcional. Ao longo desse vídeo eu vou mostrar algumas cenas dos nossos espetáculos. Vou mostrar também fotos de objetos de cena e explicar direitinho como foi o processo de concepção, de criação e de produção desses espetáculos. Os dois espetáculos que eu vou abordar aqui, eles são imersivos, itinerantes e site-specific. O que quer dizer isso? Eles são imersivos porque o público entra no ambiente ficcional e fica cercado por aquele ambiente, completamente imerso naquele ambiente. Para onde quer que ele olhe, para cima, para baixo, para o lado, para trás, para frente, é cenário, certo? É o ambiente ficcional. Essa é a principal ideia da imersão, você está dentro daquele ambiente ficcional da obra. Os espetáculos são também itinerantes porque eles levam o público a circular por aquele espaço. Então, num casarão, por exemplo, o público e os personagens vão caminhando de um local para outro, de um cômodo para outro. E eles são site-specific, ou seja, de local específico, porque eles são realizados num espaço arquitetônico relacionado com a cena. Ou seja, se a cena se passa numa casa de fazenda, o lugar em que a gente vai fazer esse espetáculo não vai ser o teatro com o cenário de uma casa de fazenda, vai ser um casarão que remeta a uma casa de fazenda. Então agora eu vou passar as cenas dos nossos dois espetáculos. Eu vou começar pelo espetáculo Tio Ivan. Tio Ivan é um espetáculo adaptado de O Tio Vânia, de Anton Chekhov. Esse espetáculo foi montado em 2017, 2018 e 2019 e recebeu o Prêmio Aplauso Brasil de Melhor Espetáculo de Grupo em 2018. Nessa adaptação, a gente transpôs a ação da Rússia para o Brasil e foi por um motivo muito simples. A gente vai ter personagens todos falando em português, não faria sentido que eles fossem russos. Então, agora a ação não só se passa no Brasil, como todas as instituições a que o texto se refere passaram a ser brasileiras daquela época em que o texto se passa, que é 1900. As comidas que eles produzem, os alimentos que eles produzem na fazenda, também são alimentos que eram produzidos no Brasil naquela época. Então a gente transpôs também os costumes brasileiros para dentro do texto russo. E fez todas as adaptações necessárias no texto para isso. Inclusive os nomes dos personagens foram aportuguesados para fazer sentido para essa ação se passar no Brasil. E Tio Ivan conta a seguinte história. A gente tem Ivan, que é o administrador de uma fazenda, a vida inteira administrou essa fazenda. Ele tem uma sobrinha chamada Sônia que trabalha com ele na administração dessa fazenda. Sônia é filha de Alexandre, que é um intelectual que foi a vida inteira professor na Academia Imperial de Belas Artes, que depois passou a se chamar, com a República, de Escola Nacional de Belas Artes. Alexandre vivia no Rio de Janeiro, parte com os seus vencimentos como professor e parte com os vencimentos da fazenda, que eram enviados para ele do interior de São Paulo para o Rio de Janeiro, para ele poder se sustentar lá. Alexandre sofre de gota, que dá uma dor muito forte nas articulações. Ele é velho e ele é casado agora com uma mulher muito nova, que tem praticamente a idade de Sônia, que se chama Helena. Helena é uma mulher lindíssima, lindíssima, que encanta todas as pessoas que a veem. Para atender a gota de Alexandre, vai um amigo da família, que se chama Miguel, que é um médico. E também é um ambientalista, um cara à frente do seu tempo, que se preocupa com a preservação das florestas, dos animais, que é vegetariano. A história começa com a chegada de Alexandre e Helena a essa casa de fazenda. Eles passam a morar lá porque Alexandre está aposentado. Ele acabou de se aposentar. E quando isso acontece, de repente Ivan percebe que ele não é tudo isso que
todos imaginavam que ele era. Ele fala sobre arte, mas não entende nada de arte, na opinião de Ivan. Paralelamente, Ivan se apaixona pela linda esposa de Alexandre, Helena. E ao mesmo tempo, o médico que atende Alexandre também se encanta por Helena. Só que esse médico é a razão de existir de Sônia, a sobrinha de Ivan. Sônia é louca pelo médico, que trata ela como amiga, não percebe que ela é apaixonada por ele. E tá aí a trama de Tio Ivan em resumo. Vamos assistir algumas cenas. O espetáculo começa assim, com a entrada do público. Já tem um ator em cena, ele tá ali na janela, é o Miguel, que é o médico. E enquanto isso o público vai entrando, vai se sentando, vai escolhendo as cadeiras. As cadeiras ficam espalhadas assim, mas não é aleatório. Parece aleatório, algumas ficam viradas para um lado, outras ficam viradas para o outro, mas não, elas estão nessas posições assim, viradas dessa maneira, para favorecer a vista de um lado ou de outro lado. E também a gente pede para o público não afastar essas cadeiras, porque a gente passeia por entre as cadeiras. E a gente tem marcas específicas que usam os corredores que não são aparentes entre essas cadeiras. Então a gente sempre posiciona as cadeiras também de modo que a perna de um não bata na perna do outro, porque senão interrompe a nossa passagem. Às vezes eles sentam num lugar, depois sentam no outro. Nem todos perceberam que o ator já está em cena. Ivan, tudo isso me parece inveja. Claro que é inveja, que sucesso com as mulheres, nem Dom Juan. E a minha irmã Vera, a primeira mulher dele, era uma criatura... Esse personagem que está com o Miguel aí é o Ivan se queixando do Alexandre. Nessa hora, Miguel vai até a mesa e volta comendo uma tangerina que foi Ivan que trouxe para a cena. Quando Ivan entra nessa cena, ele entra descascando uma tangerina, porque é uma cena de café da manhã. E aí depois Miguel pega a tangerina que está lá na mesa e traz essa tangerina para o outro lado da sala, para a outra extremidade da sala, justamente para trazer esse cheiro de tangerina para dentro da cena. E tangerina é uma fruta que a gente escolheu não só porque é uma fruta fácil de descascar e comer na hora com as próprias mãos, mas também porque é uma fruta que tem um cheiro bastante forte. E a gente queria que o público sentisse esse cheiro. Então vocês vão ver agora uma foto dessa mesa de café da manhã. Toda a nossa louça é louça de verdade. O vidro é vidro, a louça é louça, sabe? É porcelana mesmo. A gente não colocou nada de plástico, porque o som do plástico não é o som da porcelana, não é o som do vidro. O público precisa saber que aquilo é de verdade, não só porque ele está muito pertinho e pode ver, mas também porque aquilo produz um som que o plástico não produziria. E também tem o cheiro do café. Mais de uma personagem, Helena, minha personagem também, Sônia, a gente cruza a sala segurando a xicrinha de café. A senhora me disse que seu marido estava doente, reumatismo e qualquer outra coisa mais. No entanto, pelo que eu acabei de ver, ele parece perfeitamente normal, Helena. Ontem ele estava muito deprimido, se queixando de dores nas pernas, mas hoje não tem mais nada. Repara que os personagens circulam mesmo pelo espaço, atravessam a cena, passam por lados diferentes do espectador. O espectador não sabe por que lado, por que lugar o personagem vai passar a cada momento. Os vestidos das personagens roçam às vezes na perna dos espectadores. E é por isso que a gente colocou perfumes nas saias e na manga dos personagens, para que quando a gente passasse pertinho de uns espectadores, eles sentissem o cheiro daquele personagem. E nas regiões em que o clima é mais ameno, as pessoas não têm que fazer tanto esforço para lutar contra a natureza. Elas são mais gentis, mais sensíveis, têm a fala mais elegante, os movimentos mais graciosos. As ciências e as artes florescem, até a filosofia é mais alegre. E os homens tratam as mulheres com delicadeza e cortesia.
Bravo, bravo, viva as árvores! Viva! Tudo isso é maravilhoso, mas não me convence. De modo que o caro amigo vai me permitir a construir os meus celeiros com madeira de lei. Às vezes o personagem tá até aí, como o Ivan, sentadinho no chão. Eu admito que se cortem árvores, mas por que destruir florestas inteiras? A Mata Atlântica sofre aos golpes dos machados. As trocas dos animais, os ninhos dos pássaros somem junto com ela. Paisagens deslumbrantes somem para sempre. Nem todo mundo consegue ver todos os personagens a cada momento. Quando o Ivan tá sentadinho aí do lado do aparador no chão, tem gente que não vê. E tudo bem, porque você está vendo outro personagem. Sempre haverá um personagem que você consegue ver. A gente marcou as cenas dessa maneira. Não é assim na vida real. Se você estivesse na casa de uma pessoa e alguém falasse atrás de você, você teria que se virar para ver. Se essa pessoa estivesse atrás de um móvel, você não iria ver de qualquer forma. Eu passo pela floresta. Eu ajudei a salvar do extermínio. Ou pelos arbustos que eu plantei com minhas próprias mãos. Eu sinto que também posso sofrer sobre o fim. E se daqui a 1000 anos a humanidade fosse um pouquinho mais feliz, eu terei contribuído para isso. A gente pesquisou móveis da época, sofás da época, poltronas da época, mesas da época, cadeiras da época, armários, aparadores, etc., para que a gente colocasse móveis que estivessem de acordo com os móveis daquela época e que fossem verdadeiros, porque o público está muito pertinho. Ele sabe quando uma coisa é falsa, quando a madeira é plástico, por exemplo, e nem existia plástico na época. Então a gente tentou trabalhar realmente com materiais que eram usados na época, como madeira, como metal. Os próprios figurinos são feitos realmente de algodão, não só pelo calor, mas também pela precisão histórica do tecido. E os figurinos também, como os objetos de cena, são baseados em pesquisa de como eram os figurinos daquela época. Primeiro, na escolha das cores, a gente pesquisou que as mulheres casadas, elas usam cores mais vibrantes, enquanto as mulheres solteiras usam cores mais discretas. Então, minha personagem Sônia, que é solteira, usa branco, rosinha, azulzinho, clarinho, pastel. Helena, que é a personagem casada e sofisticada, ela usa um amarelo vibrante, um roxo vibrante, um vermelho vibrante, e ela usa também um figurino com as mangas mais bufantes, que estava muito na moda na época. Já Sônia, não faria sentido que ela estivesse totalmente dentro da moda, porque ela trabalha numa fazenda, ela não vivia na cidade, ela não está a par das questões de moda, então ela não tem essa manga bufante. A roupa dela é bem mais discreta, é muito menos elaborada do que a roupa de Helena. Outra questão que a gente levou em consideração na criação do figurino foi, além da precisão histórica, considerar a personalidade e o estado de espírito daquelas personagens naquele momento. Então, no primeiro ato, tudo está bem, é uma cena de dia, eles estão voltando de um passeio, então a Helena está solar, de amarelo, e Sônia está ótima também, de branco. No segundo ato, Helena está super triste, ela sente que é uma personagem secundária na vida dela, então ela está de roxo, que é uma cor mais triste. E Sônia, que está extremamente romântica no segundo ato, está de rosa. E no terceiro ato, que Sônia está bem triste, ela está de azul clarinho, enquanto a Helena, que nesse momento se entrega à paixão pelo médico, vai estar de vermelho. Se você pudesse ver seu próprio rosto, seus movimentos, você dá a impressão de que a vida é um esforço excessivo. Como o espetáculo se passa numa casa de fazenda, a gente tem passarinho durante o dia, e aí quando chega durante a noite tem grilo, tem sapo, tem uma cena que se passa com chuva à noite, que também tem o som de chuva, de trovão, enfim. Todos têm pena de mim. Me olham com piedade. Pobre coitada, casou com um velho. Por que vocês homens não são capazes de olhar para uma mulher com indiferença? A não ser que seja própria. E esse som todo vem de caixinha de som colocada do lado de fora da janela, porque a gente sabe de onde vem o som, né? O nosso ouvido é capaz de entender a direção do som. Se a gente colocasse aquele som dentro da sala, o público saberia que era uma caixinha de som dentro da sala. Então a gente colocou a caixinha de som do lado de fora da sala. Então o público ainda tinha essa sensação de que o som estava vindo de fora da janela. Eu ia cansada, mas sensível. Um rosto interessante. Sônia
está visivelmente encantada por ele. Eu compreendo bem os sentimentos dela. Sabe, Ivan, desde que chegamos aqui, ele já nos visitou 2 vezes, mas eu não conversei direito com ele nenhuma vez. Deve me achar uma pessoa difícil. Ivan, cheguei à conclusão que somos tão bons amigos porque somos ambos tediosos e entediosos. Não me olha com essa cara que eu não gosto. Com que cara que você quer que eu olhe? Eu não sei se eu a amo. Ivan! Você é minha vida, minha juventude, a minha felicidade. Eu sei que as probabilidades de você corresponder aos meus sentimentos são ínfimas, nulas. Mas eu não quero nada. Deixa apenas que eu ouça a sua voz. A mudança de figurino foi uma maneira da gente trabalhar o tempo do espetáculo também. Porque entre o primeiro ato e o segundo ato se passam 2 semanas. Entre o segundo ato e o terceiro ato se passam 3 meses. E aí, para dar a ideia de que aquilo não era no mesmo dia, a gente fez essa troca de figurino. Entre cada ato, o público circula de uma sala para outra. Nesse momento, entre um ato e outro, há uma pausa na ação. O público se desloca e quando ele entra na outra sala, você tem um outro ato no outro tempo. Então, o tio Ivan tem umas elipses temporais. E nisso ele difere bastante do tratamento do tempo que a gente teve em As Palavras da Nossa Casa, o nosso espetáculo seguinte, que acontece sem elipse, em tempo real, como a gente vai ver adiante. Não bebe mais. Porque isso me fica muito mal. Você é tão bonito. E você tem a voz suave. Mais do que isso, Miguel, você é o melhor dentre todos os que eu conheço. Então por que se confundir com essa gente comum que vive bebendo, que vive jogando? Você mesmo diz que o homem não cria nada, o homem só destrói o que a natureza deu. Então por que você destrói a si próprio? Faz isso não. Eu lhe peço. Eu lhe imploro. Não bebe mais. Miguel bebe bastante, ele bebe em todos os atos. Em todo ato, a gente tem cheiro de pinga. Então, tem uma garrafa de pinga que, na verdade, tem água, não é pinga, porque senão os atores iam ficar todos bêbados. Mas, junto com essa garrafa, tem um paninho que a gente embebeu de pinga, para vir aquele cheiro de pinga. Não só o paninho fica em cima do móvel, junto com a garrafa. Então, quem está sentado perto desse móvel que está a garrafa já sente o cheiro, como existem alguns momentos em que essa garrafa circula. Miguel, nessa cena, ele coloca um monte de pinga na roupa também para vir aquele cheiro de aguardente quando ele passa por perto do público. E como a gente está sempre passando por entre os espectadores, em algum momento você vai sentir. Por exemplo, eu perderia a cabeça por Helena, se ela não quisesse, claro. É nessa cena que acontece a chuva, então pouco antes desse momento que vocês estão vendo, estava chovendo. E aí teve o barulho de chuva do lado de fora, e não só isso, a gente borrifou água nas janelas para que quando o público chegasse, já houvesse gotinhas de água na janela, como se estivesse chovendo lá fora. O que é que você tem? Pouco antes do Natal passado, meus pacientes morreu assim que cheirou. Já é tempo de esquecer isso. Essa peça a gente montou com 2 luzes. Durante o dia a gente usava a iluminação do dia, que vinha das janelas. E durante a noite a gente usava a iluminação da luz de velas. Porque naquela época ainda não tinha energia elétrica no meio rural. Miguel, olha uma coisa. Se você tivesse um amigo ou uma irmã e você soubesse que ela, suponhamos, que você soubesse que ela amava você, o que você faria? Não sei. Sonho. Eu deixaria claro para ela que não poderia amá-la. Eu tenho tanta coisa na cabeça, não é? Nessa cena você também tem uma mesa. E além das comidas, a gente tem um livro de Alexandre, a gente tem uma mantinha de Alexandre. E além disso, a gente tem os remédios de Alexandre, que são a coisa mais legal de falar dessa cena.
A gente comprou vários frasquinhos de diversos tamanhos e a gente comprou tampas de metal para esses frasquinhos, porque não existiam tampas de plástico na época, então a gente substituiu as de plástico pelas de metal e de cores diferentes. E a gente fez rótulos para esses remédios com logos das farmácias da época, por exemplo, a Viado Douro, do Rio de Janeiro. E nas substâncias dos remédios, a gente colocou fórmulas de remédios que tratavam as doenças de que o personagem se queixa. Então ele se queixa de gota, ele se queixa de reumatismo, ele se queixa de não estar respirando direito. Então se você tiver, por exemplo, um médico homeopata que vá olhar de pertinho, ele vai ver que as fórmulas fazem sentido. Inclusive, a gente escolheu homeopatia justamente porque já existia homeopatia na época. A gente tem aqui essas garrafas. Uma que é a garrafa de pinga, e em cada ato a gente tem uma garrafa de pinga diferente. A ideia é de que nós produzimos nossa própria pinga. E a gente tem essa garrafa para o vinho, que é uma garrafa da época mesmo. A gente tinha vários castiçais e candelabros de 3 velas para ficar fixo na mesa, ou de uma vela só para circular com os personagens. Todos esses castiçais, todos esses candelabros estavam cheios de pingo de vela, e era de propósito. A gente deixava a vela pingar e não limpava, justamente para dar a ideia de que eles estão sendo usados todo esse tempo. A gente tinha em cena caixinhas de fósforo para acender as velas em cada sala, se fosse necessário. E a caixinha de fósforo não podia ser qualquer caixinha de fósforo. Então a gente encontrou um rótulo da fábrica de mechas e palitos de fósforos de segurança e a gente fez um rótulozinho para as nossas caixinhas igualzinho, e repare que o rótulo tá sujinho. A gente já fez o rótulo sujinho para não parecer que era novo, para parecer que está sendo usado todo o tempo. Ele é tão encantador que eu não consigo parar de olhar. E a voz dele é como se fosse um carinho. Hoje ele falou tanto, falou sem parar, mas não disse uma palavra a meu respeito. Eu continuo sem saber o que ele sente por mim. Você tá me achando boba, né? Pode falar. Claro que não, Sônia. Fala alguma coisa sobre ele. O que você quer que eu diga? Ele é tão inteligente, ele sabe das coisas e ele pode tudo. Ele cura doentes, replanta matas. Doentes, matas, Sônia. Isso não é uma coisa boa. Repara que às vezes o personagem está na frente de um espectador, mas às vezes está atrás dele, às vezes está do lado, às vezes está do outro, e o público tem que se virar para ver. Às vezes tem um personagem na frente do espectador, mas outro personagem que está conversando com ele está atrás do espectador. E o público precisa escolher para quem vai olhar. E é isso mesmo, eles escolhem. Tem gente que prefere não olhar, que prefere ficar só ouvindo aquele que está às suas costas, por exemplo. Minha querida, seja coerente. Nas suas artérias corre o sangue de uma sereia. E você repara que a gente usa o espaço arquitetônico como cenário. Sônia abre as janelas, Sônia fecha as janelas. Todos os personagens abrem de fato a porta por onde eles entram. E nisso reside uma questão curiosa. Quando a gente está fora da sala, a gente não escuta nada do que está acontecendo do lado de dentro. No teatro convencional, você tem a coxia, de onde você pode ver e ouvir tudo o que acontece. Então você sabe qual a hora de entrar. No nosso caso não tem isso. Quando a gente está do lado de fora, a gente está do lado de fora mesmo. A porta está fechada e você não escuta o que está se passando dentro. Nos ensaios a gente fez uns testes, colocou uma babá eletrônica, colocou um celular escondidos no cenário, mas os dois não funcionavam porque ou havia muita interferência, ou havia muito eco, ou a ligação caía. Então a gente encontrou uma solução que no final das contas foi muito simples. A gente tem um assistente de palco que leva o público de uma sala para outra. Então o público sabe que quando ela se levantar e fizer um gesto, é para o público segui-la. Essa assistente de palco fica sempre sentadinha perto da porta. Então a gente prendeu na cadeira dela um cordão de nylon que passa por cima da porta e na outra extremidade do cordão fica um saquinho com um monte de pedras, um saquinho bem pesado. Então toda vez que é hora de alguém entrar em cena, ela discretamente puxa aquele cordão de nylon e a pedra do lado de fora sobe e a gente sabe que é a hora de entrar. Era tão raro ele vir aqui uma vez por mês, no máximo. Era preciso implorar para que ele viesse. Agora, ele vem aqui todos os dias. Mas nem olha para mim. Calma.
E acho que vale mencionar ainda a questão da atuação da gente. A gente toma um cuidado para que a gente, apesar de estar cercado por espectadores por todos os lados, a gente mantenha uma quarta parede ao redor de cada um de nós, mas ligando todos nós. Então, a gente ignora a presença dos espectadores. Alguns espectadores mencionaram que se sentiram como se fosse uma mosquinha em cima de um móvel. É isso mesmo. É a sensação de que você está flagrando uma situação real sem que ninguém repare que você está ali. E tem também a questão da elocução. A gente tenta falar do jeito mais natural possível, com todas as hesitações de um discurso que é criado ali, de improviso. Os atores são estimulados a mudar as palavras do texto para que elas fiquem mais confortáveis para o discurso deles. Claro, respeitando sempre as características dos personagens que influenciariam nesse discurso, como a educação que eles tiveram, a classe social deles, a formalidade ou informalidade desses personagens, o contexto histórico, o tempo em que eles vivem. O objetivo é que o público, quando escuta aquele texto, tenha a sensação de que está testemunhando um momento da vida real. E quem está falando são pessoas de verdade e não atores interpretando papéis. Digamos que Sônia Souza, como você acabou de falar. Sim. Ainda assim, qual é o objetivo de suas perguntas? Não, Helena, não me faça essa cara. Você sabe muito bem por que eu venho aqui todos os dias. Por que eu larguei as minhas plantações e estão virando pasto. Você sabe por quê e por quem. Eu fui conquistado, vencido. Mas você não precisava de um interrogatório para saber disso, não. Eu me entrego, Helena. Devora-me. Você está completamente louco. Não, esses seus joguinhos me fizeram confessar tudo isso. Olha, eu não sou tão vil quanto você pensa, não. Helena, eu vou embora um pouco mais, mas você vai se encontrar comigo amanhã às 2 horas por causa da conversa. Miguel, eu juro que estou dizendo Nada, não jure. Palavras são inúteis. A gente construiu essa cena como se fosse um tango. O formato da dança do tango é um L. E a gente fez essa cena também construída como um L. É uma cena de sedução, é uma cena em que o médico declara sua paixão por Helena e a Helena foge, mas depois cede e tem esse momento de pega, solta, agarra, parecido com a dança performática de tango. De maneira realista. Então a gente tem a referência do tango, mas não é uma dança de tango. Porque a ideia é de que esses personagens estão vivendo essa vida de verdade, né? Que você está flagrando um momento da vida real. Então não faria sentido eles simplesmente começarem a dançar um tango. Mas a gente usou o tango como referência para a construção dessa marcação de cena. Vai sim, eu não suporto mais essa perseguição toda. Eu quero ficar sozinho pelo menos por 1 hora. Teria o maior prazer em deixá-lo sozinho, meu cara. Assim que você me devolver, me dizer que me roubou. Não roubei nada. Muito bizarro. Eu acabo de cometer uma tentativa de homicídio e ninguém me prende. Só pode ser que eu me considero um louco. Sou um louco. Agora, o tipo que põe a máscara de detentor dos mistérios da sabedoria. E com isso oculta a sua total variedez intelectual, mas não é louco. Como não é louco, a pessoa que se faz com um velho e o engana na cara de todo mundo. Eu vi quando você arejou. Uma questão que é importante mencionar a respeito desse uso do espaço arquitetônico como cenário é que toda vez que a gente monta esse espetáculo numa sala diferente, toda a marcação de cena muda completamente, por conta da posição das janelas e da posição das portas. É tão assustador assim? Uhum. Helena, se você ficasse. Nós poderíamos nos ver amanhã na casa da floresta. Não, está decidido. Se eu olho para você assim, sem medo, é porque minha partida já está decidida. Eu só gostaria que você conservasse respeito por mim, Miguel. Helena, fique. Você não tem mais nenhum objetivo na vida. Nada com que ocupar esse seu tempo. Cedo ou tarde vai acabar cedendo aos impulsos dos seus sentimentos. E é melhor que isso não aconteça na cidade, mas aqui, na natureza, Helena. Seria mais poético. Isso é engraçado. Fiquei muito zangada com você. Mas guardarei boas recordações. O espaço arquitetônico em que a gente se apresenta acaba moldando a representação. Por exemplo, tem muitas manchas nas paredes da Oficina Cultural Oswald de Andrade. E essas manchas fazem com que a nossa casa de fazenda nesse espaço seja um pouco mais pobre do que na montagem da Casa das Rosas. E a gente se apropria dessa ideia. A gente se apropriou também, por exemplo, da chuva.
teve um dia que choveu muito na Oficina Cultural Oswald de Andrade. Todos os personagens ficaram com a barra da roupa molhada e a gente integrou essa chuva na narrativa. Tanto que a gente não precisou nem ligar a sonoplastia de chuva nesse dia. E o espetáculo ficou tão poético, tão melancólico. Esse último ato do espetáculo se passa no escritório da Casa de Fazenda. A gente tem a mesa de trabalho de Ivan e Sônia na administração da Fazenda. Nessa mesa a gente tem faturas antigas que eles revisam e papéis para escrever novas faturas. E esses papéis são papéis mais escurinhos porque não existia esse papel sulfite tão branco na época. Então a gente providenciou para os personagens um papel mais escurinho. Ivan e Sônia também tem um livro caixa. A gente fez a capa desse livro baseado nas nossas referências das pesquisas sobre livros caixas antigos. E o miolo dele é de um livro caixa moderno, mas era um livro caixa que estava tão velho, mas tão velho dentro da papelaria, que as páginas já estavam todas amareladas. E a gente comprou justamente esse livro caixa velho e preencheu com a nossa letra várias páginas, para que quando a gente fosse passando de página em página, todas as páginas antes da data em que a gente estava tivessem preenchidas. Além disso, a gente tem canetas de pena e as canetas realmente escrevem. Então a gente escreve com caneta de pena. O mata-borrão era clarinho, de madeira bem clarinha, e a gente pintou com betume para dar um ar mais antigo. Miguel colocou uma mesa para ele nesse escritório para poder fazer os trabalhos dele. Miguel tem dois tipos de objetos, os objetos médicos e os objetos de pintura. A caixinha de remédios de Miguel era uma caixinha clarinha, a gente pintou com betume fazendo os veios da madeira para deixar ela parecendo mais antiga. E os objetos de pintura estão completamente sujos de tinta. Você vê que um pintor estava manipulando aqueles objetos. Os pincéis estão sujos. As bisnagas de tinta estão completamente esmagadas. Essas bisnagas, inclusive, são de uma marca que realmente existia na época. A caixinha ainda é igual. A gente fez um estojo para guardar os pincéis e depois de feito a gente sujou o estojo todinho de tinta para parecer que ele estava em uso. A gente comprou um cavalete para Miguel, escureceu esse cavalete com betume e depois manchou esse cavalete todo de tinta. Obrigado. Não. Adeus, amor. Adeus. Irmão. E isso é uma coisa que é muito importante para nós nas nossas montagens. É importante que os objetos mostrem o desgaste do uso. É importante que o público olhe para aquele objeto e conclua pelas características dele que ele está sendo usado pelos personagens. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o tempo desses objetos. Os objetos podem ser do tempo da ação e também podem ser anteriores a ela. Porque nem todo mundo tem em casa os objetos da última moda, do último modelo. Muitas vezes você tem em casa objetos mais antigos. E isso passa muita credibilidade para aquele cenário. E agora a gente vai falar de outro espetáculo, que é As Palavras da Nossa Casa. Esse espetáculo é inspirado em várias obras de Ingmar Bergman, o cineasta. Então você tem referências a Sonata de Outono, a Morango Silvestre, a Face, através de um espelho e a Gritos e Sussurros. As Palavras da Nossa Casa conta a história da visita de uma mãe a uma filha que ela não vê há muitos anos. Charlotte é uma cantora lírica muito famosa e ela tem uma filha chamada Eva, que é casada com Vitor, que é um pastor presbiteriano. Eva e Vitor vivem num grande casarão, um casarão pastoral, e Charlotte vai visitá-los com mala e tudo, vai passar uma temporada lá. Mas diante dos conflitos que acontecem, ela não passa uma temporada, ela passa o tempo da peça. E é esse o grande diferencial em relação às Palavras da Nossa Casa e Tio Ivan. Aqui o tempo é real, o tempo cronológico do espectador é igualzinho ao tempo cronológico dos personagens. A peça dura 1 hora e pouquinho, e essa 1 hora e pouquinho é o tempo que dura tanto na trama quanto no relógio dos espectadores. Nessa visita da mãe à filha, que começa muito bem, começa muito tranquila, aos poucos vão se revelando as mágoas que Eva guardou da mãe. E começa uma grande conversa, uma grande discussão entre elas, tentando resolver essas questões.
E Eva guarda muita mágoa da mãe porque se sentiu muito cobrada ao longo da vida e muito pouco amada. E a mãe precisou, numa época em que isso era muito difícil, ainda é, mas naquela época pior, ela precisou conciliar carreira e família, também tendo sido uma filha que nunca recebeu muito carinho dos pais. As duas personagens são extremamente ricas e elas têm conflitos e medos e dores que todo mundo já teve, sabe? A gente se identifica muito com as personagens e todo mundo que assiste esse espetáculo acaba se identificando muito com as personagens também. Agora eu vou mostrar para vocês uns trechinhos do espetáculo e a gente vai conversando cena a cena. Então, de novo, nesse espetáculo também, quando o público entra, já tem um personagem em cena. É Vitor, o pastor, trabalhando na sua mesa. Repara que a mesa de Vitor é uma graça. Ela tem várias coisas da década de 60, a máquina de escrever, tem o telefone, que é mais antigo do que isso, tudo bem ser mais antigo, lembra? Só não pode ser mais novo. É esquisito quando você vê no cenário todos os objetos da última moda e todos os objetos absolutamente novos. Parece que você está olhando para uma loja, você não está olhando para a casa de uma pessoa. A não ser, claro, que essa pessoa, pelo contexto que ela vive, pela personalidade dela, pela situação financeira dela, só tenha objetos absolutamente novos da última moda. E a gente tem todos os livros que o personagem lê, e se você olhar nas lombadas, todos os livros são livros presbiterianos. Todos. A gente teve uma consultoria de um pastor presbiteriano e ele indicou a bibliografia que esse pastor deveria ter em cena. Então a gente fez as capinhas de todos os livros. Vitor tem um livro que foi Eva que escreveu e tem uma hora que ele leu um trechinho. Até a capa desse livro a gente fez. A gente criou um título, fez uma ilustração para frente, escreveu um texto relacionado ao conteúdo desse livro atrás. Então, quando o Miguel pega esse livro para ler, todo mundo fica achando que é o livro de Eva mesmo. Ela já devia ter chegado. Quem? Mamãe. Eu estou trabalhando? Não. A gente pode conversar outra hora. Eva, por favor. Eu fico pensando se ela não teria mudado de ideia. Talvez minha carta não tenha sido convincente. Mas afinal, o que foi que você escreveu? Eu tenho um rascunho. Acho que tá. Aqui. Posso ler? Claro. Querida mamãe, ontem encontrei Agnes. Ela me contou que Leonardo morreu. Sei que isso deve ter sido um golpe terrível para você. Será que você não quer vir nos visitar durante alguns dias ou semanas? Para que você não recuse logo de cara, a casa pastoral é bem espaçosa. Você ficará em um quarto só seu, com todo o conforto. Seria diferente de ficar em um hotel. Ah, eu ainda escrevi. Poderá ensaiar à vontade. Por favor, diga que virá. Nós ficaremos felizes e encheremos de mimos. Faz séculos que não nos vemos. Para 7 anos em outubro. Com carinho, Eva e Vitor. Está ótimo, meu amor. Está mesmo? Está, não se preocupe. Eva! Chegou! Mamãe querida! Sim, estou aqui. Que bom que você veio. A viagem é longa. Sim, eu sei. Charlotte chega de viagem, ela vem do jardim, passa pela varanda e entra em cena carregando as malas. Ela tem várias malas. Trouxe sua chave. Claro, desculpa. Seria ótimo, você vai me dar aulas? As 2 malas que ela está usando são 2 malas que estavam em Tio Ivan, que eram as malas do médico. Só que, no caso de Charlotte, a gente colou
várias etiquetas de viagem, porque ela não só é uma pessoa que viaja muito, como com certeza ela ostentaria isso. Vitor, Charlotte, como vai? muito bem, a senhora? Estou contente por estar aqui. Que bom. Por favor. As personagens sobem a escada e o público sobe junto. No caminho tem um banheiro, e o banheiro está todo cenografado como sendo usado pelos personagens. Não tem cena nesse banheiro, mas tem toalha, tem piso de banheiro, tem perfumes, tem escova de cabelo. Tem uma série de coisas que haveria no banheiro normal, né, no banheiro em uso, e que são de uso das personagens. Inclusive, o figurino que Eva e Vitor vão colocar quando eles forem se preparar para dormir, tá aí pendurado no banheiro. Já tá lá, tem o hobby de chambre de Eva e de Vitor, tem a camisola de Eva, tem o pijama de Vitor, tem o chinelo de Vitor, tem o chinelinho de Eva. Tá tudo aí no banheiro, tá tudo à mostra. Então, quando o público passa, ele sempre dá uma espiada no banheiro e tudo bem, porque o banheiro tá pronto para ser mostrado. Vista maravilhosa. Diferente de Tio Ivan, na hora desses deslocamentos a ação não para. Então a ação acontece mesmo enquanto o público está se deslocando. Por exemplo, esse diálogo que está acontecendo na entrada da sala vai ser visto e ouvido pelas pessoas que estão no começo da fila. O pessoal que está lá no final só vai ver a parte final do diálogo. Dependendo do tempo que o público leva para se acomodar no espaço novo, a gente tem mais ou menos texto de improviso, que não é bem um improviso. A gente criou uma série de falas que não são importantes para a trama, mas estão relacionadas com a ação dos personagens e com a personalidade delas. E a gente usa essas falas no começo de cada chegada de público, para que o público que está no final da fila, que vai chegar por último, não perca falas importantes para a trama. Então eles perdem essas falas que, bom, enfim, eles não sabem que são importantes, então eles têm que dar uma acelerada para conseguir pegar essas primeiras falas, mas se eles perderem, não tem problema. Elas são falas que foram feitas para serem, eventualmente, perdidas por alguém. Quando Charlotte desfaz as malas no quarto dela, numa cena posterior, a gente vê várias coisas que ela menciona. Por exemplo, Charlotte tem uma insônia danada, então ela lê romances policiais antes de dormir. A gente conseguiu romances policiais da época, edições da época. Ela também tem uma máscara para dormir, um tapa-ouvidos que a gente fez igualzinho ao de bonequinha de luxo. Ela também tem um potinho de creme Nivea igualzinho ao creme Nivea da época. O creme Nivea não mudou quase nada. E ela passa o creme Nivea na mão nessa hora para subir aquele cheiro de creme Nivea para o público que está pertinho dela. É aquele cheiro bem característico que é o mesmo em todos esses anos. Ela também tem uma cadernetinha de poupança que era de Leonardo, o falecido companheiro dela. E essa cadernetinha está toda preenchida com todas as informações. E ela folheia e o público é capaz de ver as informações que estão lá. É uma cadernetinha realmente da época. Ela foi comprada no antiquário. Ela menciona os chocolates suíços. E quando ela menciona esses chocolates, ela tem uma caixa de chocolate suíço, como era a caixa do Lindt naquela época. A gente fez igualzinha. Tem vários frascos de perfume. Trouxe a caixinha de joias, onde ela coloca as joias que ela vai tirando quando ela vai se preparando para dormir. Os personagens têm perfumes que têm a ver com a personalidade deles. Então Charlotte tem um perfume super doce, bem fortão, enquanto Eva não tem nem cheiro de perfume, ela tem cheiro de chá. Eu coloquei óleo essencial de capim-limão. Os figurinos seguem tanto os modelos da época como traços de personalidade desses personagens. O espetáculo se passa na década de 60 e Eva está um pouquinho atrasada em relação à moda. Você vê que o vestido dela tem uma saia mais cheia do que se espera nessa época. Ela ainda usa uma moda meio anos 50. E as cores dela são verdinho, azulzinho, porque Eva é uma personagem mais quietinha, mais apagadinha, mais discreta. E Charlotte está de calça. Ela é uma mulher que trabalha, é uma grande cantora famosa. E ela escolhe justamente usar vermelho, que é essa cor exuberante, essa cor cheia de força, cheia de paixão.
O vermelho nem é puro, é um vermelho com tracinhos dourados, que combinam com as joias dela. Ela tá cheia de joias, cheia de colares, de pulseiras, de brincos, altamente maquiada. E Vitor, que é o pastor, que é um homem muito amoroso, muito carinhoso, a gente colocou a paleta de cor dele em tons terrosos. O pijama dele é creme, o colete dele é marrom, a calça é marrom. Eu nunca entendi porque mamãe dormia mal. Mas agora eu sei. Se ela dormisse bem, a energia dela nos mataria todos. A insônia é uma maneira de consumir a energia extra. Ah, eu preciso ver os biscoitos. Minha mãe me acha péssima cozinheira. Pois a minha mãe acha você uma ótima cozinheira. Obrigada. Eu vejo você. Alô? Sim? Só um instante. Mamãe! Telefone! A gente precisava que o som do telefone tocando viesse do telefone, né? Mas é um telefone antigo, nem funciona. Então a gente colocou um som de telefone antigo numa caixinha Bluetooth embaixo do telefone, exatamente embaixo do telefone, dentro de uma gaveta do móvel. Então quando o telefone toca, vem aquele som do telefone exatamente de onde o telefone está, de modo que o público pensa que realmente é o telefone que está tocando. Esses elementos ajudam muito a criar a ideia de que você está realmente na casa das pessoas, sabe? De que não é um efeito sonoro, de que aquilo é de verdade. E isso dá essa sensação de que você está flagrando um momento da vida real, que é muito precioso para o espectador, porque faz com que ele se envolva mais com a história. Vê se eu deixei meus óculos aí. Não? Aqui, como em vários outros momentos da cena, você pode acompanhar Eva arrumando a mesa ou Charlotte falando ao telefone. Você pode acompanhar um personagem que está falando de um lado ou outro personagem que está falando do outro. Você não consegue olhar os dois ao mesmo tempo, então você tem que escolher. Por isso que muitas pessoas voltam para assistir o espetáculo em outros dias, porque às vezes eles sentam noutra cadeira ou às vezes eles só observam outro personagem. Alright, if they can make the concert on the 17th, that will be alright. Eva sai de cena e quando ela volta, ela tá trazendo café e tá trazendo biscoitos. O café tá quentinho, então tem aquele cheiro de café, e os biscoitos, eles levaram o extrato de baunilha e eles foram aquecidos logo antes de entrar em cena. Nem foi essência de baunilha, não. Foi extrato de baunilha, que é bem forte, é um extrato da fava da baunilha mesmo. E a gente aqueceu antes de entrar em cena para subir aquele cheiro forte de baunilha. Então, quando eu passo com o biscoito, eu venho trazendo aquele cheiro de baunilha para o público, além do cheiro de café. Antigamente eu admirava demais. Depois eu me cansei de você e da sua música. Mas agora eu admiro de novo, só que de outra forma. Então ainda resta uma esperança. Creio que sim. Vamos dormir? Vamos. Repare que os personagens se deslocam de uma sala para outra. E como é que o público sabe que tem que seguir? E aí a gente tem a nossa assistente de palco, que é a primeira pessoa que se levanta nessa cena. E aí o público vai junto com ela, acompanha para a sala seguinte. Imagine ela manter o quarto desse jeito. Nós pensamos em desmontar, mas no dia em que nós doamos o guarda-roupa, eu me arrependi completamente. Então, nós decidimos não doar mais nada. E aqui a gente está no quarto do filho de Eva, Érico. Ele morreu faz algum tempo, morreu ainda criança, e o quarto está montado como ele deixou. Todos os brinquedos estão lá, todos os desenhos estão na parede, e são desenhos mesmo, não tem nada impresso aí. Uma professora nos conseguiu os trabalhos feitos pelos alunos dela. São pinturas em guache, desenhos em lápis de cera, em lápis de cor. Foram feitos por crianças mesmo. E os brinquedos são desde brinquedos da época, como um robozinho de plástico, ou brinquedos mais artesanais, como um helicópterozinho de madeira, um trenzinho de madeira, ou um caminhãozinho, ou um cavalinho de madeira. Como brinquedos mais populares, como bola de gude, lápis de cera. Foi demais para Vitor. Eu também.
Eu me afligi muito, foi uma dor indescritível. Mas no fundo, eu sei que meu filho ainda está vivo, que nós vivemos um perto do outro. Às vezes, basta que eu me concentre que eu percebo. E aí você ficava impaciente e dizia: Eva, você não parece contente em ter sua mãe em casa. Eu ficava vermelha, começava a suar, mas eu não conseguia encontrar as palavras. Você já tinha tomado para si todas as palavras da nossa casa. Eva, você está exagerando. Nem todo mundo consegue ver tudo. Não tem problema, não vai ver um, mas vai ver o outro. A gente trabalhou as marcações de cena, inclusive considerando isso. Tem uma hora em que o personagem não está visível para uma determinada parcela dos espectadores, dependendo da posição deles. Mas o outro personagem tá, então tudo bem, não tem problema. Sempre vai ter um personagem numa posição favorável para aquele espectador. E assim ele vai ser capaz de ver, pelo menos, a ação ou a reação de um dos personagens. Por exemplo, quando o Vitor está lá em cima da escada, quem está na posição embaixo da escada não vê Vitor. É para dar mesmo essa sensação de que você está dentro do ambiente desses personagens. Então, se você perde alguma coisa, tudo bem, faz parte da vida. As coisas não estão expostas para você de maneira frontal, como num palco à italiana, e você tem que ver tudo. Não, algumas coisas você perde, como na vida. Porque você está cercado pela ação, você está cercado pela cena, mas você só tem olho na frente. Então, algumas coisas que estão acontecendo ao lado, atrás, em cima, embaixo, você não vai ver. A menos que você se vire. E quando você se virar, você vai perder o que estava na sua frente. Como acontece na vida. Só mais uma coisa, o espetáculo As Palavras da Nossa Casa foi feito em 2020, ele estreou em janeiro, a gente ia ficar até abril, mas veio a pandemia e a gente teve que interromper a temporada no final de março. Por conta disso, a gente criou uma versão virtual, uma versão online do espetáculo, que também é imersiva. Em vez da visita de Charlotte e a filha ser presencial na década de 60, ela agora é virtual nos tempos atuais, porque por conta da pandemia, a mãe não pode visitar presencialmente a filha. Então a pandemia passou a fazer parte da história. E o público, em vez de estar fisicamente presente no espaço físico dos personagens, agora o público está virtualmente presente no espaço virtual dessa videoconferência. A gente fica muito feliz de fazer esses espetáculos, porque a gente gosta muito de contar essas histórias. E porque a gente sabe que nesse tipo de montagem que a gente faz, essas histórias ficam muito mais impactantes, muito mais comoventes para os espectadores. E eles acabam se envolvendo mais com a história porque ela está sendo contada dessa maneira. É isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer fazer esse vídeo contando os bastidores dos nossos espetáculos, contando um pouquinho como foi o processo de concepção e de criação de cada um deles. Qualquer dúvida vocês podem escrever pra gente. O e-mail da gente é nucleoteatrodeimersão@gmail.com, tá aí na tela. A gente também tem um site www.nucleoteatrodeimersão.com. Lá vocês encontram fotos, clippings de imprensa, comentários dos espectadores, enfim, o que vocês quiserem ver sobre os nossos espetáculos. E inclusive vocês podem acompanhar também quando a gente vai ter outra montagem entrando em cartaz. Nossas páginas do Facebook e do Instagram se chamam Núcleo Teatro de Imersão. Tá bom? Obrigada, minha gente, foi um prazer.